Continuando a conversa por aqui, Sadovski, Fê, Josias e Thales, queria falar um pouco também das outras premiações. A gente que está discutindo aqui um Oscar que tem muita conexão com diferentes fatos da realidade acontecendo. A gente viu ali o Conclave, que infelizmente está muita gente comentando justamente por motivos, pelo motivo triste do momento de saúde do Papa, mas saiu ali quase que como azarão, não mais do que Emília Pérez. Queria aqui trazer os destaques dos esnobados de 2025 do Oscar de certa forma. Emília Pérez, que se mergulhou em polêmicas desde a campanha, desde o avanço da campanha, começou ganhando tudo, mas depois foi se afundando nesse sentido. Tinha 13 indicações, ficou com 2 estatuetas. Wicked, que concorreu em 10, ficou com 2. Conclave, que disputava 8, ficou só com 1. É uma pena, gostei muito de Conclave. Um Completo Desconhecido também concorreu a 8 e saiu de mãos vazias, Fê. Só não foi mais comentado esse momento dos azarões do que especificamente o de melhor atriz, que a gente sabe que é um dos mais concorridos, que eu queria analisar aqui com você nesse contexto também. O pessoal na internet, inclusive, fazendo uma brincadeira, dizendo que a gente não dá sorte com vestido rosa, porque 26 anos atrás, na disputa de melhor atriz, Fernanda Montenegro, a gente lembra, perdeu para Gwyneth Paltrow, ela que estava com o vestido ali rosa bebê, na mesma linha do da Mike Madison, que desbancou a Fernanda Torres, e a Demi Moore ontem. Acho que o que eu mais ouvi ao longo da premiação, logo depois da premiação de melhor atriz, foi: olha, gente, pra Demi Moore a gente aceitava ter perdido. A Nora é um filme muito legal, muito interessante, mas ninguém esperava por essa, né, Fê? Como é que você analisa essas polêmicas aí, os azarões, e essa polêmica que marcou muito a gente? Não era o que a gente não cravava que ia dar Fernanda Torres, mas a gente estava com uma esperança, né? Eu honestamente acho que as pessoas acharam que era Demi Moore, mas eu não entendo muito de onde veio isso. O Sadovski, inclusive, uma vez comentou comigo, acho muito, muito legal, porque muitas pessoas falavam que talvez a Demi Moore fosse levar pelo conjunto da obra, né? Uma coisa ela tá aí há muito tempo, e ela não vai ganhar exatamente por a substância, mas vai ganhar pela sua carreira. Mas qual outro filme dela ela deveria ter ganho que ela não ganhou? Por onde ela foi esnobada? Então, eu acho muito legal toda a discussão que está acontecendo com melhor atriz, mas ao mesmo tempo acho que a gente tem que colocar de novo o pé no chão. A atuação da Demi Moore foi muito boa, mas ela também teve um roteiro muito bom para trabalhar. Ela teve uma personagem que também, citando um pouco o que o Sadovski disse, era um pouco mais fácil de fazer, era um personagem com mais fisicalidade, então você consegue, na atuação, mostrar muito mais coisas do que, por exemplo, a Fernanda Torres, que teve uma atuação mais contida, que passava muito mais a mensagem e o sentimento no olhar, né? A gente fala muito da cena da sorveteria, que a Fernanda Torres, que a Eunice Paiva percebe o atual momento da família dela e que tudo vai mudar dali para frente, ela não precisa dizer nada, ela só olha e sente, e você sente junto. São duas atuações muito diferentes, e pessoalmente acho a atuação da Fernanda Torres realmente mais digna de Oscar do que da Demi Moore. Falando da Mike Madison, eu honestamente acho que não é justa a comparação com a Gwyneth Paltrow. Eu acho, sim, que a Nora é um ótimo filme. Eu acho a atuação dela beira espetacular, assim. Ela tem 25 anos e ela entregou uma atuação meio desprovida de vergonha. Ela entrega muita coisa e assim, para quem conhece os outros trabalhos dela e depois vê ela em A Nora, vê assim uma evolução muito grande, é realmente uma atuação muito boa. Ela fez Pânico, então assim, ela estava numa franquia, uma saga de terror é, meio meio mais batida, com uma atuação um pouco mais infantil, e então ela entregou depois, né, essa atuação de uma garota de programa, tentando sair um pouco dessa vida, viver um luxo, viver uma vida mais tranquila. Então, eu acho sim que foi merecido. Depois da Fernanda Torres, particularmente, eu acho que era a Mike Madison que merecia, mas também não tem como a gente não discutir o fato dela ser a mais nova, dela ter 25 anos, e a gente fala muito de como o Oscar de melhor atriz sempre vai também um pouco mais para essa coisa de uma mulher jovem, uma mulher bonita. A Fernanda Torres, todas elas, na verdade, têm mais de 30 anos. Acho que depois da Mike Madison, a mais nova era a Cynthia de Wicked, que tem 39 anos. Então, continua aí essa coisa da mais nova levar
a mais bonita, Tem um pouco essa levar. linha da revelação também, né? Que tem um pouco de melhor atriz. Acho que por isso que o pessoal ficou um pouco também na da Fernanda Torres, que estava conquistando todo mundo ali no carisma, né, Fê? Mas muito Exato. importante suas análises aqui, muito diva sensata no nosso All News aqui logo cedo. Já vou me despedindo de você, mas agradeço demais pela participação, viu, Fê? Um beijão, um bom trabalho por Obrigada, aí. Ansiosa já para ver todas as reportagens, entrevistas. Gente, a nossa cobertura do UOL tá lotada lá em Splash. Eu já convido todo mundo a olhar. Um beijão, viu, Fê? Até a próxima. Tchau, gente. Muito obrigada. Até mais. E a gente vai fazendo uma roda aqui no nosso All News para ir somando também mais análises, mais comentários, mais convidados. Eu vou chamando por aqui também para se somar com a gente a jornalista a crítica Isa Faria também para participar com a gente. Eu que sempre acompanho ela pelas redes sociais, fazendo vídeos muito divertidos e interessantes sobre o cinema como um todo, né, Isa? Mas agora especificamente no Oscar, que tá na boca do povo, tá muito nas redes sociais, inclusive o que a gente mais viu foram memes ontem, desde essa linha que eu estava discutindo aqui com a Fê agora, do melhor atriz, muita gente falando que inclusive o prêmio é para Mike Madsen e não para Demi Moore, foi um pouco na linha de quem não assistiu Substância é sobre isso o filme, basicamente, queriam seu balanço aqui, seu balanço do que foi essa noite de Oscar, com destaque, é claro, para o nosso Ainda Estou Aqui, que era uma vitória que já estava dada, só da gente chegar lá, já foi grandioso, né, Isa? Um bom dia para você. Bom dia, gente. Puxa, Nath, obrigada, viu? Obrigada por acompanhar meu trabalho. Eu acompanho de vocês também. É uma honra estar entre grandes nomes do jornalismo, do entretenimento hoje. Vamos lá. Eu achei uma noite muito satisfatória, na verdade. Primeiro, obviamente, ainda estou aqui ganhando o melhor filme internacional, algo histórico, algo maravilhoso que a gente não deve se abalar por esse gostinho agridoce que a gente teve perdendo nas outras duas categorias. A gente não pode cair nessa armadilha. Foi maravilhoso. Isso, o que a gente conseguiu com essa vitória é visibilidade. O nosso cinema nacional agora está na boca do povo. Conseguimos, estamos no panteão das premiações. O mundo todo está olhando para a gente agora como um país que faz um cinema nacional bom, que não é de hoje, obviamente, mas agora com esse reconhecimento, o mundo está olhando para a gente como uma indústria cinematográfica séria, de boa qualidade e como potenciais parceiros para outros filmes. Eu digo que a coprodução faz milagres. A coprodução é o passado do nosso cinema e é o futuro do nosso cinema também. Coprodução no sentido de juntar vários filmes, a vaquinha cinematográfica, para fazer uma produção. Ainda estou aqui, por exemplo, a coprodução francesa. Então, isso dá um gás para a gente perante o mundo. A partir do momento que o mundo vê a gente ganhando um Oscar, eles falam: acho que dá para fazer um filme, acho que dá para trazer atores, atrizes brasileiras, brasileiros, diretores para adentrarem no mundo mais cinematográfico estadunidense, americano, europeu. Não que nós precisemos de uma validação de um prêmio estrangeiro, claro que não. Mas mais visibilidade significa a indústria cinematográfica brasileira girando, significa mais filmes, significa mais emprego para uma área que não é valorizada ainda aqui no Brasil, que precisa ser mais valorizada. A gente tem profissionais sensacionais. E a visibilidade do Oscar veio em um ótimo momento para a gente continuar desenvolvendo nossa indústria cinematográfica. Fora o Ainda Estou Aqui, achei uma premiação redonda, sem muitas firulas, digamos assim, né? Em 2023 a gente estava saindo da pandemia, então tivemos números musicais gigantescos, I'm Just Ken, piadas, né? Mais efusivas, mas é porque a gente estava saindo, né? Do nosso isolamento. 2024 é diferente. Estados Unidos está em outro momento, não podemos desconsiderar todo o contexto político agora que o país se envolve, e foi uma cerimônia mais sóbria, mas eu acredito que foi uma cerimônia muito importante para o cinema independente. Com a Nora ganhando, né, o tanto de Oscars que ela ganhou, 5 Oscars, né, concorreu em 6, mas ganhou 5, isso significa um aceno da academia para o cinema independente americano que, dado o contexto político agora dos Estados Unidos, você premiar o Sean Baker, um diretor americano, que fala sobre classes mais desfavorecidas americanas, sobre trabalhadores marginalizados, né, que são justamente a margem da sociedade. Você dá um prêmio para um filme que fala sobre uma profissional do sexo, sobre uma mulher que foi iludida, né, por alguém de uma classe social mais abastada infinitamente com mais dinheiro do que ela. Isso diz muito sobre o momento que os Estados Unidos está passando agora. Temos 9.500 votantes na academia. Obviamente, tendem mais para o lado liberal do que para o lado conservador, do que para o lado reacionário. Então, eu acredito que
essa coisa da Nora ganhar praticamente tudo, eu acho que foi um recado, assim, dos próprios votantes, dizendo, olha, estamos juntos agora, não é um momento fácil nos Estados Unidos, temos um presidente que não valoriza a nossa cultura, temos um presidente reacionário, então trazer isso para o sonho americano como uma crítica, que o sonho americano não existe, né? Isso foi um tema bem recorrente, principalmente em A Nora e o Brutalista, o sonho americano, a farsa do sonho americano, é mostrar para o mundo e também um afago, sabe? Funcionou talvez como um abraço nos próprios artistas, na própria indústria, falar, olha, a gente ainda temos diretores que querem mostrar os Estados Unidos como ele é. Então, achei uma posição muito interessante da academia em relação ao cinema independente. Acho que foi o grande destaque, assim, para mim. Muito importante. Eu queria ouvir o Sadovski nessa linha também, porque é isso, né? A gente vê, então, essa sinalização para o cinema independente com o Schemberger, Sadovski, esse ponto também que a Isa levantou, de quebrando, de certa forma, até uma barreira moral ali com essa discussão. Para quem não assistiu, fiquei com um pouco de pena também com a galera vaiando na rua. Todo mundo vaiava tudo que não era o Ainda Estou Aqui. Foi clima de Copa do Mundo mesmo, mais do que compreensível, mas realmente é um filme muito bom e para quem não assistiu, mostra basicamente a relação de uma profissional do sexo com um oligarca russo, filho de um oligarca russo muito rico, dá umas viradas ali gigantes, mas é essa sinalização para uma discussão de um tema que é considerado tabu de certa forma, mostrando ali uma mudança de certa forma da academia, Sadovski, mas juntando aqui já em temas polêmicos como um todo, né? Essa questão em torno dessa sinalização para o cinema independente importante, a gente falando aqui de azarões, entrando nas questões de Emília Pérez, né? Tava então concorrendo ali, tinha mais indicações, né? Tinham 13 indicações para Emília Pérez, levou só 2 Oscars. A gente tem inclusive a imagem aqui para circular enquanto eu falo de um canal da TV mexicana dançando, comemorando quando Emília Pérez perdeu para o Brasil em melhor filme internacional. A gente sabe que foi uma campanha ali regada por polêmicas, puxando mensagens do passado. Eu queria saber de você... A Zoe Saldanha, inclusive, que levou de atriz coadjuvante, falou sobre isso depois, dizendo que não era para ser uma polêmica nesse sentido, que era um filme mostrando 4 mulheres fortes, que não era para diminuir ninguém do México. Esse filme que entrou nessas polêmicas justamente por não ter no elenco pessoas mexicanas, não ter sido gravado no México. Essas relações foram sendo feitas, né, Sadovski, e culminaram aí, então, nesse momento, sendo Emília Pérez considerado azarão, de certa forma, ali rebaixados durante a premiação do Oscar. Esse momento aí que a Zoe Saldanha está ganhando como melhor atriz coadjuvante, ela que foi o destaque do filme como um todo, Sadovski, mas queria esse balanço aqui com você desses pontos. Então, essa sinalização para a Nora, para o cinema independente, as polêmicas de Emília Pérez e como que a gente deve ver daqui para frente essas discussões, guiando o rumo aí da academia de certa forma. Eu acho que sempre que existe uma tendência mais à direita, mais conservadora no governo, o cinema independente cresce, porque é de lá que saem as ideias mais revolucionárias, né? Que incendeiam mais a plateia e que fazem as pessoas pensarem também. Até porque o cinema é uma máquina amorfa, gigantesca, então a gente vê os grandes candidatos a blockbuster seguindo uma linha mais conservadora em estrutura, né, em forma. Às vezes as ideias conseguem captar um pouco do tempo, mas a forma ela segue um caminho que é o caminho do produto, o caminho do comércio. O cinema independente, por ter um pouco menos de compromisso com quanto o filme vai render na bilheteria e tal, ele consegue ser um pouco mais livre para poder aflorar essas ideias. Eu achei muito emblemático o Quentin Tarantino, que talvez seja o cineasta independente por excelência, né, que ganhou o Oscar por Pulp Fiction, né, o primeiro Oscar dele por roteiro lá atrás, entregar o Oscar de melhor direção para o Sean Baker. Eu acho que isso é muito simbólico, porque mostra que o cinema independente ainda dá o norte do cinema americano. A gente vê o cinema hollywoodiano dos grandes blockbusters, às vezes muito árido de ideias, e precisa dessa oxigenação. Nesse momento político, eu acho que é muito importante valorizar o cinema independente e as ideias do cinema independente para mostrar que existe um lado que não é tão glamouroso. E a Isa apontou uma coisa perfeita.
em relação ao cinema do Sean Baker, porque ele tem um olhar muito carinhoso para as pessoas marginalizadas. E hoje, nos Estados Unidos, o que mais se tem são pessoas marginalizadas e mais ainda, né, que estão perdendo emprego, que votaram no Trump e estão perdendo emprego mesmo assim. Então, existe um sentimento de frustração crescente muito forte. E um filme como a Nora representa muito isso, né? Uma personagem, eu adoro a Mike Madison, o trabalho dela como atriz nesse filme é absolutamente fantástico. Então, mostra pessoas que estão tentando sobreviver da forma que elas podem, sendo confrontadas com uma força muito maior do que elas, né? No caso, na forma de um oligarca russo, que é um nível que ela não consegue compreender no filme o que ela está tentando peitar. Chegou um momento do filme que eu pensei, você não tem a menor chance aí, você vai ser engolida em algum momento. Então, é um pouco o reflexo que a gente vê de políticas americanas, da forma como eles enxergam quem eles consideram inferiores, né? Então, é uma alegoria muito, muito feliz. O Oscar não foi sem polêmicas, eu acho que a Emília Seu o Azarão foi uma coisa que a gente já conseguia enxergar há um tempo. Eu gosto do filme, eu entendo que o filme é uma fábula, como o próprio diretor, né, o Jacques Audiard falou, é uma ópera em relação a essa história dessas mulheres que podia ser colocado em qualquer lugar do mundo. Talvez ele tenha sido infeliz em colocar no México e tenha tido pouca sensibilidade em entender o contexto de trazer a realidade do México para essa história, que é uma história de redenção, basicamente. Independente disso, eu acho que é um filme que merece ser visto, eu acho um filme muito vibrante, mas quando as indicações saíram, eu cocei minha cabeça e falei, peraí, 13 indicações para esse filme? Tem uma coisa que a conta não está fechando. No fim das contas, quando eu fiz minhas previsões do Oscar, eu chutei que Emília Pérez ia ganhar melhor atriz coadjuvante e melhor canção, e foi daí que o filme ficou. Está de bom tamanho. Existe um exagero na agressividade contra os adversários do Brasil em uma disputa, né? Eu vi que Emília Pérez virou alvo numa época. Ontem muita gente estava disparando contra a Nora, que é um absurdo, né? Que é um filme belíssimo. Eu também escolhi a Nora como meu melhor filme de 2024. Eu acho um filme excepcional. Mas é a natureza que a gente tem quando a gente encara a arte, né? Como qualquer coisa. Temos as nossas preferências, olha o nosso lado e a gente defende esse lado com unhas e dentes. Eu lamento porque Emília Pérez, tematicamente e socialmente, é um filme importante, né? Primeira pessoa trans indicada ao Oscar de melhor atriz. Essa vitrine, né? Essa reflexão se perdeu por causa da própria Carla Sofia Gascon. Ela não tem mais ninguém a culpar, a não ser ela mesma. Então, a cerimônia foi muito ponderada nisso. Ainda é um programa de TV. Né? A gente ainda está vendo um programa de TV que tem que dar audiência, que tem que ter momentos mais engraçados, mais sóbrios, tal, mas, no geral, acho que foi uma boa cerimônia do Oscar e muito justa também. É curioso, porque a gente falando dessa reação dos brasileiros, minutos depois de sair o prêmio, os brasileiros já tinham ocupado o Instagram da coitada lá, lotando de mensagens, que foi muito do que alçou a Fernanda Torres também, de certa forma, do lado do apoio, mas aqui, fã ou hate, a gente é muito presente nessa Sadowski. Eu queria só aproveitar para a gente rodar aqui um trecho da fala da Mike Madison lá depois do anúncio do prêmio, justamente destacando esse ponto de vista do conservadorismo e da quebra de tabus com o filme. Vamos assistir. And the Oscar goes to Mikey Madison. This is the I grew up in Los Angeles, but Hollywood always felt so far away from me. So to be here, standing in this room today is really incredible. Whole family, my mom and my dad and my sister and my little brother and my twin brother, Miles. Thank you for being my best friend, not that you have a choice. I also just want to again recognize and honor the sex worker community.
I will continue to support and be an ally. All of the incredible people, the women that I've had the privilege of meeting from that community has been one of the highlights of this entire incredible experience. I want to recognize the thoughtful, intelligent, beautiful, breathtaking work of my fellow nominees. I'm honored to be recognized alongside all of you. This is a dream come true. I'm probably going to wake up tomorrow. É um discurso importante, achei muito bacana quando a Isa levantou aqui também essas temáticas que foram muito levantadas da desconstrução, de certa forma, de um sonho americano, né, Josias? A gente pode até puxar um pouquinho de Nomadland, outros filmes que conversam, e nessa linha da gente juntar filmes aqui, uma das minhas categorias preferidas sempre é a de documentário, e a gente vê cada vez mais conversando com a realidade geopolítica do mundo, né? Só para trazer o destaque aqui, infelizmente ainda não consegui assistir, mas é o primeirinho que está na lista aqui, que é o documentário No Other Land, que foi o vencedor de melhor documentário ontem. A produção de um coletivo de cineastas palestinos e israelenses mostrando uma comunidade na Cisjordânia que tem casas destruídas, moradores expulsos por soldados israelenses para a criação de um campo de treinamento militar. Um tema muito atual e a equipe subiu aí, como a gente está vendo agora no momento da premiação no palco, para receber o Oscar com um discurso pedindo o fim do genocídio palestino. Eles que contando ali que No Other Land reflete a dura realidade que enfrentamos há décadas. Persistimos enquanto pedimos ao mundo que tome medidas sérias para finalizar a injusta limpeza étnica do povo palestino. Eles que também falaram ali, inclusive chegaram a citar, um deles chegou a citar a filha, bebezinha, falando que espera que ela não viva no futuro o que eles viveram. A gente vê esse discurso importante acontecendo agora e muito conectado com o momento, né, Josias? Se a gente for fazer paralelos aqui com outros Oscars, se eu não me engano, no ano passado o filme que venceu era relacionado à guerra na Ucrânia, o 20 Dias em Mariupol, falando ali da cidade quando estava sendo sitiada, a perspectiva de um jornalista falando dos horrores da guerra, gente que está no meio do processo de cessar-fogo lá na Palestina, mas falando da Ucrânia também acompanhou esse fim de semana uma cena horrível ali que poderia ser inclusive de cinema, de certa forma, com pessoas que tiveram, líderes nacionais que tiveram experiência na TV fazendo, de certa forma, um show ali falando sobre os caminhos de paz para a Ucrânia, mas que terminaram em briga entre o Trump e o Zelensky. Como é que a gente pode ver a premiação de documentário ali, esse retrato, esse recorte da realidade sendo discutida no Oscar e fazendo paralelo com esse momento da geopolítica do mundo, Josias? No contexto da cerimônia do Oscar, essa premiação para No Other Land foi um asterisco, né? Mas um asterisco, a meu juízo, de extrema relevância, né? Nós estamos vivendo uma fase em que os Estados Unidos são presididos por um personagem que quer transformar a faixa de Gaza num resort hipertrofiado, num personagem que normaliza a invasão da Rússia à Ucrânia, né? E o único engajamento político que se deve pedir a um artista é o de retratar a estupidez humana e usar a sua criação como testemunha contra a insensatez, né? E foi grosso modo que nós assistimos, não só nesse exemplo, mas em outros filmes que tiveram destaque nessa cerimônia do Oscar, diretores, atores, atrizes, autores, na prática estão inseridos nessa grande indústria que retrata a arte do cinema, né? E é preciso que, em determinados momentos, exista esse engajamento, né, para mostrar a estupidez que viceja na conjuntura, né? A cerimônia foi, como já realçado aqui, muito equilibrada, né? E havia muitos filmes com temas relevantes. Muito interessante que tenha realçado na cerimônia do Oscar o aspecto de que o cinema independente estava ali, presente, pulsando, né? Se você analisa a rejeição de dirigentes, chefes de Estado de ultradireita, a rejeição deles à arte, né? Isso aconteceu no Brasil, isso acontece nos Estados Unidos, isso acontece em toda parte em que existem ditadores ou autocratas que rejeitam a cultura, porque a cultura, como disse, é uma forma de denúncia da anormalidade, né? É preciso que forças independentes se apresentem, né? E isso estava muito presente ontem
na cerimônia do Oscar, né? Acho que foi uma cerimônia, como já realçado aqui, inclusive pela Isabela, muito equilibrada, né? E exceto por um ou outro detalhe, eu, por exemplo, achei injustiça. Nós estávamos concorrendo em 3 categorias. Evidentemente, não havia a perspectiva de que o Brasil conquistasse a estatueta de melhor filme, né? Melhor filme internacional estava muito bem ajustado e foi o mais adequado. Agora, eu achei injusta a premiação de melhor atriz. Não que a Madison tenha feito um trabalho ruim, não, é uma boa atriz. É uma menina ainda jovem, né? 25 anos só. Agora, não se compara o trabalho dela com o trabalho que foi feito pela Fernanda Torres. Havia um diz que diz de que a Demi Moore poderia ser premiada pelo trabalho que ela fez em A Substância. Também não foi um trabalho ruim, ao contrário, então, uma boa atriz, fez um bom trabalho, mas, de novo, mesmo a Demi Moore, ainda que se invocasse o passado, as injustiças, como se tentou fazer, o trabalho dela não foi superior ao da Fernanda Torres. E a Carla Sofia Gascon também, a despeito, abstraindo toda a polêmica sobre os tweets que ela veiculou, coisas do passado que foram trazidas à tona para desmerecê-la, né? Também a atuação dela não foi superior à atuação da Fernanda Torres. Eu, como estou falando como espectador, não sou especialista em cinema, mas achei que foi injusto, embora não se deva diminuir o que foi realizado ou o que foi obtido por esse filme brasileiro, né? O Ainda Estou Aqui. Isso é um feito histórico que não se pode diminuir de nenhuma maneira, mas achei que foi absolutamente injusta a ausência de premiação para Fernanda Torres. Ela teve um desempenho, a meu ver, extraordinário, né? Com poucas palavras, ela dizia sem dizer, ela falava no gestual, na visão, no olhar, né? Então, acho que foi injustiçado. Agora, muito bom que tenha vicejado o cinema independente, muito bom que a questão da faixa de Gaza tenha sido realçada, uma ou outra observação feita durante a cerimônia também em relação à Ucrânia, algumas espetadas no Donald Trump, né? O cinema é um pouco para isso também, né? É uma arte que se Josias, não presta queria dizer à nada, não. denúncia da anomalia, né? Isso foi muito bom. Não queria te interromper aqui, não, nem ficar revelando bastidor demais, Josias, mas já tá rolando uma campanha aqui para Josias como colunista de Splash também, aqui entregando em análises de entretenimento. Olha o Sadovski aí já vendo, vai puxar ali para a equipe dele. E a gente vendo essas imagens. Não tem quem não se empolgue, né, gente? A gente viu ontem multidões pulando pelo Brasil todo, comemorando. Fica até imaginando como os gringos estão vendo esse momento, porque nada mais legal do que a gente ganhar um Oscar em pleno carnaval, né, pessoal?